Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos dentro do Planejamento 365, um vídeo por dia, todo santo dia. Nós vamos falar hoje sobre um tema importante de direito do trabalho, um tema do dia a dia da Justiça do Trabalho que sofreu grandes mudanças com a reforma trabalhista que muito se vem discutindo desde então. Vamos falar sobre equiparação salarial e os novos requisitos, mudanças que nós tivemos fundamentais aqui e que dificultaram a equiparação, ok? Sob a ótica do empregado, dificultaram a equiparação, foram mudanças boas para o empregador. Então nós vamos falar agora sobre equiparação salarial, artigo 461 da CLT. Vamos tratar desses novos requisitos que foram inseridos pela reforma trabalhista. Quando a gente fala, meus amigos, no preenchimento de requisitos para equiparação salarial, a gente lembra logo da seguinte ideia. Se o Bruno realiza as mesmas atividades que o João, com a mesma produtividade, mesma perfeição técnica, se eles possuem ali as mesmas tarefas, realizam as mesmas tarefas no dia a dia, têm ali a mesma responsabilidade, eles devem receber o mesmo salário. Por que Bruno e João recebem valores diferentes? Vejam que aparentemente não existe, num primeiro momento, nenhuma justificativa para essa diferença salarial. Se eles fazem tudo igual, mesmas tarefas, produtividade, perfeição técnica, mesma responsabilidade, por que eles iriam receber menos um e mais o outro? Vejam que dentro do artigo 461, o primeiro detalhe que nós vamos analisar, o primeiro requisito a ser visto aqui é exatamente esse desenvolvimento de mesmas tarefas. Mesmas funções, mesmas tarefas, perfeição técnica e produtividade. Então vejam que num primeiro momento eu começo a pensar que não haveria aqui nenhuma justificativa para pagar mais a Bruno menos a João. Ó, num primeiro momento não tem nenhuma justificativa. Mas espera aí, temos as exceções. Dentro do 461, ao falar em mesmas funções, mesmas tarefas, perfeição e produtividade, o legislador trouxe um primeiro detalhe. Espera aí, o Bruno, ele tem mais de 2 anos na função em relação ao João. Por isso que ele recebe mais. O Bruno entrou aqui nessa função em 2017. O João entrou no final de 2019, começo de 2020. Então, se você perceber, se você analisar, entre João e Bruno, existe mais de 2 anos naquela função. Isso faz com que, por presunção, o trabalho do Bruno seja melhor. Por isso que ele recebe mais. Ele está mais tempo na função e é um tempo superior a 2 anos, cria-se uma presunção de que o trabalho do Bruno é melhor, por isso que ele recebe mais que João. Ah, mas o trabalho do João não é melhor, eu tenho como provar que o trabalho não é melhor, não. O trabalho do Bruno não é essas coisas, não. Olha um detalhe aqui, não vai ser discutido na ação trabalhista se o trabalho do Bruno realmente é melhor ou não do que o João. Isso não vai ser discutido. Por quê? Porque eu falei em criar uma presunção. Cria-se uma presunção de que o trabalho do Bruno é melhor. E que tipo de presunção que nós estamos falando? Absoluta. Estou falando de uma presunção absoluta. O trabalho do Bruno é melhor que o do João. Por isso que ele tem direito de receber mais. Ponto final, não se discute. Vejam que eu tenho presunção absoluta, não há discussão no caso concreto. Basta a empresa demonstrar que aquele desnível salarial decorre do fato do Bruno estar na função há mais de 2 anos em relação ao João, para que o juiz do trabalho julgue os pedidos totalmente improcedentes. É assim que funciona, pessoal. Ok? E aí veio a reforma trabalhista. A reforma trabalhista criou mais uma diferença aqui de tempo entre Bruno e João.
Vejam que a diferença de tempo pode ser na função, mais de 2 anos. E quando a gente fala mais de 2 anos, pode ser 2 anos e 1 dia, ok? Então, já havia diferença de tempo na função e agora a reforma trabalhista trouxe a diferença de tempo na empresa. Vejam que a diferença de tempo na empresa era irrelevante, não era levada em consideração. Inclusive a súmula 6 do TST falava, ó, não interessa o tempo na empresa, não interessa o tempo no emprego. A súmula 6 trazia essa informação. O que interessa é o tempo na função. Agora interessam os dois. Agora o tempo na função interessa, como nós já lembramos, e o tempo na empresa, no emprego, interessa também. Eu posso pensar o seguinte, o Bruno, ele ganha mais porque ele está na empresa aqui há muito tempo, ele foi um dos meus primeiros empregados, então até para recompensar esse tempo todo comigo, eu aumentei o salário dele. Ele faz absolutamente a mesma coisa que o João, mas ele recebe mais por esse tempo de empresa, para experiência, como uma retribuição. É assim que funciona. Eu pago mais porque ele está na empresa há mais tempo que João. Qual que é a diferença aqui que o legislador fixou para a gente, meus amigos? Ó, mais de 4 anos. Se eu provar que o João está há mais de 4 anos na empresa em relação ao José, que seria ali o Bruno em relação ao João, que seria uma prova muito fácil, acabou o direito à equiparação salarial. Então o João falou, eu quero receber o mesmo salário que o Bruno, me apontou como paradigma. A empresa vai dizer não, porque o Bruno tem mais de 4 anos em relação a você na empresa. Acabou o direito à equiparação salarial. Porque agora, como nós falamos, nós criamos 2 presunções absolutas que vão excluir a equiparação. Qual que é a presunção? Diferença na função, diferença de tempo na empresa. Para ter direito à equiparação salarial, o reclamante teria que demonstrar que não há essa diferença na função, não há diferença no emprego e que, além disso, eles realizavam as mesmas atividades, perfeição técnica, produtividade e por aí vai, ok? Depois, vamos falar aqui de mesmo estabelecimento. Isso aqui também mudou, hein? Isso aqui também mudou com a reforma trabalhista. Eu tenho que provar que o paradigma, quem é o paradigma? O paradigma é aquele empregado que eu estou apontando que recebe mais e que eu quero receber como ele. Ele é o meu paradigma porque ele é o meu modelo, ele é o meu exemplo. Eu quero receber o que o Bruno recebia. Então vejam que eu tenho que provar que eu e Bruno trabalhávamos, eu e João, eu e José, trabalhávamos no mesmo estabelecimento. Mesmo estabelecimento veio com a reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, o requisito era a mesma localidade. E mesma localidade era entendido como mesmo município ou região metropolitana. Pela súmula 6 do TST, era uma interpretação que o TST fazia, nós tínhamos ali o mesmo estabelecimento, o mesmo estabelecimento como o mesmo município ou região metropolitana. Então, ó, pode ser que eu conseguisse equiparação salarial com um empregado que trabalhava em outro local, em outra cidade. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Basta demonstrar que era a mesma região metropolitana. São cidades que fazem parte da mesma região metropolitana. Perfeito? Então, ó, não é mais localidade, agora é estabelecimento, agora é filial. Eu tenho que demonstrar que eu trabalhava com o Bruno, que o Bruno recebia mais do que eu e nós trabalhávamos no mesmo estabelecimento, na mesma filial, filiais diversas, em regiões diferentes, em bairros diferentes, podem ter custos diferentes, podem
ter clientes diferentes, e então esse custo diferente pode aqui ser levado em consideração pelo empregador na hora da definição de valores de salário, ok? Então nós podemos ter duas filiais em bairros diferentes, com empregados recebendo de forma diferente? Podemos, pelo artigo 461 da CLT. Depois, ausência de quadro de carreira. A ausência de quadro de carreira sempre foi um requisito. A ausência de quadro de carreira sempre foi aqui um requisito para a equiparação. Eu só conseguia me equiparar se eu demonstrasse que não tinha quadro de carreira. Isso por quê? Porque a existência de quadro de carreira sempre excluiu a equiparação. Eu faço tudo igualzinho, a mesma coisa que o Bruno, que é o meu paradigma. Ele recebe mais. Por que ele recebe mais? Porque ele está mais avançado no quadro de carreira da empresa. Ele já progrediu no quadro de carreira e eu não. Opa, então você, Bruno, não tem direito à equiparação salarial. Você e o João estão aqui em patamares diferentes no quadro de carreira. Você vai ter que progredir, veja aí como é que faz para você progredir no plano, para você receber ali aquele salário pretendido. Então, se havia aqui quadro de carreira, plano de cargos e salários, não tinha direito a equiparação salarial. Por isso que eu coloco aqui como o requisito é não ter quadro de carreira. O que que a reforma trabalhista fez? Facilitou a criação de quadros de carreira. Porque agora não precisa mais ser homologado por Ministério do Trabalho, não precisa mais ser homologado por qualquer órgão. Então nós facilitamos a criação de quadro de carreira, de plano de cargos e salários pelas empresas. Ou seja, facilitamos aqui a improcedência do pedido de equiparação salarial. Se eu facilito a criação dos quadros de carreira, eu dificulto a equiparação. Se houver o pedido, ele vai ser julgado improcedente. Facilitei como? Não há necessidade de homologação agora. É só criar o quadro de carreira, dar publicidade, apresentar aos funcionários. Claro que você apresentou, você aqui tem que respeitá-lo, você se vincula a ele, mas é simplesmente criar e apresentar. Fora que agora a ascensão, ou seja, a subida aqui no quadro de carreira, que faz com que o empregado receba mais, um pouco mais a cada dia, também foi facilitada. Vejam que a ascensão aqui, pode ser por antiguidade ou merecimento, só que pode ser apenas um critério, não precisa mais ser os dois critérios. Antes da reforma trabalhista, a ascensão tinha que ser por antiguidade e merecimento, tinha que ser aqui pelos dois. Agora não. Você pode criar um quadro de carreira e nele prever a ascensão só por antiguidade. A cada dois anos, a cada três anos, a cada ano você vai subindo um pouquinho. Pode ser só antiguidade? Pode. Pode ser só merecimento? Pode. Se você fizer o curso tal, você sobe. Se você fizer isso, você sobe. Então, pode ser unicamente por merecimento ou só por antiguidade. Não precisa aqui ter os dois como era antigamente. Um único critério, ok? E depois vamos aqui para simultaneidade nas funções, no trabalho. É o parágrafo 5º novo aqui inserido pela reforma trabalhista. Eu não posso indicar paradigma remoto. O que significa isso? Eu não posso aqui indicar como paradigma alguém que não tenha trabalhado comigo. Como assim, Bruno? Vamos pensar o seguinte. O João se equiparou ao Mário. Eu quero me equiparar ao João. Mas o João, ele se equiparou a Mário, ele recebe o salário de Mário. Eu não posso indicar ali o Mário. Eu não posso, ele seria o meu paradigma remoto.
eu não posso me equiparar a ele, eu tenho que preencher os requisitos aqui do artigo 461 em relação a João, que é o meu paradigma próximo. Então, muitas vezes, o que acontecia? Ia a Justiça do Trabalho, o reclamante ia à Justiça do Trabalho indicando um outro trabalhador, mas sendo que ele nunca tinha trabalhado com ele. Ele até preenchia ali os requisitos, mas ele nunca tinha trabalhado. Então a jurisprudência foi criando o entendimento no sentido de que não cabia a indicação daquele paradigma remoto. A simultaneidade é obrigatório. Então você quer se equiparar ao João, prove que você trabalhou com o João, que você trabalhou com ele, porque ter trabalhado simultaneamente com o João e receber menos é que seria o grande problema, seria a grande violação ao princípio da isonomia. Tá bom, meus amigos? Volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso Planejamento 365. Um abraço.